Fala, torcedor! Eu sei que é triste falar disso, mas a era de Cristiano Ronaldo e Messi está chegando ao fim. Mas pode ficar tranquilo porque tem dois caras prontos para ocupar os postos de melhores do mundo. E você deve saber que eu tô falando de Mbappé e do cometa Haaland. E acredite, o craque norueguês teve que passar por muita coisa antes de ser chamado de o próximo Cristiano Ronaldo. Toda essa história começa há muito tempo atrás, em 21 de julho de 2000, para ser mais exato, bem longe da Noruega, em uma cidade chamada Leeds, na Inglaterra. Nesse dia aí nasceu Erling Haaland. É isso aí, Haaland nasceu na Inglaterra. Mas ao invés de te explicar por que ele escolheu defender a seleção da Noruega, talvez seja mais importante te explicar por que ele nasceu na terra da rainha. Alf-Inge Haaland, o pai de Erling Haaland, também foi um jogador de futebol. Pois é, o futebol tá no sangue do garoto. E não era um jogador qualquer não, o cara era um zagueiro dos bons. Por muitos anos ele vestiu a camisa do Leeds United. E aí acho que você já ligou os pontos e entendeu por que Haaland nasceu lá, né? Alf-Inge virou meio que uma lenda lá no Leeds, mas exatamente no mesmo mês que Erling nasceu, ele foi jogar no Manchester United. Aquele não era o City super devorador de títulos que você conhece hoje, era só um time de meio de tabela, que começava a se estruturar. Claro que a rivalidade com outro time de Manchester sempre existiu, e foi durante um jogo entre os dois que o Haaland pai se envolveu em uma confusão com um jogador chamado Roy Keane. Essa confusão aí acabou resultando em uma das faltas mais violentas da história do futebol, que literalmente pôs um fim na carreira do zagueiro norueguês. Mas isso é história para um outro vídeo. O que importa mesmo é que com a aposentadoria, a família Haaland voltou para seu país de origem, a Noruega. Nessa época, Haaland tinha apenas 3 aninhos, então ele praticamente não viveu na Inglaterra. Mas se para o Haaland pai essa história toda foi muito trágica, para o cometa Haaland foi uma maravilha. Afinal, o garoto ganhou um treinador que vivia literalmente na mesma casa que ele. Quando era criança, ele praticava vários esportes como golfe, atletismo, handebol, e daí já dá pra entender por que Haaland é tão rápido. Mas sua paixão mesmo era o futebol. E não tinha como ser diferente, né? Até dá pra imaginar o pai de Haaland contando suas histórias na época de jogador pra ele. Bom, o tempo foi passando e logo o pequeno cometa era jogador da base de um pequeno time norueguês chamado Bryne Football Club. Na época, ele era uma criança pequena e bem magrinha, e para virar esse jogador grande e forte que conhecemos hoje, Haaland teve que suar a camisa. Na adolescência, ele começou a crescer muito, e para conseguir um bom porte físico, ele fazia muitos exercícios e comia bastante. Sério, ele realmente comia muito. Durante um tempo, ele almoçava e jantava 2 vezes em horários diferentes. Claro que todo o treinamento dentro e fora de campo era supervisionado por seu pai. E tudo isso ajudou a ser um atacante muito bom desde cedo. Ele escolheu seguir um caminho diferente do pai e nunca quis jogar na zaga. O negócio de Haaland é realmente fazer gols. Para você ter uma ideia, ainda jogando pela base do Bryne, ele fez em uma temporada 18 gols em 14 partidas. Se brincar, isso é bem mais do que o atacante do seu time fez na última temporada. O resultado disso é que no ano seguinte o moleque passou a fazer parte do time principal do Bryne com apenas 15 anos. É isso aí, com 15 anos ele já jogava futebol profissional e jogava na primeira divisão da Noruega, enquanto você aí estava reprovando na escola. E claro que ele também jogava pela seleção sub-15 da Noruega. Tá, essa história é bem legal, mas eu tenho que te dizer a verdade. Haaland não conseguiu jogar bem na sua primeira temporada entre os profissionais e em 16 partidas ele não conseguiu marcar nenhum golzinho sequer. Mas isso não significa que ele tinha deixado de ser uma promessa da base. Na verdade, o garoto ainda chamava atenção e logo um time maior da Noruega veio atrás dele. Com 16 anos ele foi contratado pelo Molde FK por 100 mil euros. Lá ele conseguiu marcar um gol logo na estreia, mas o resto da temporada não foi muito empolgante. Em 20 jogos ele fez apenas 4 gols. E um detalhezinho curioso é que lá ele foi treinado por Solskjaer, que até esses dias estava treinando o Manchester United. Solskjaer também é norueguês e jogava no Molde antes de ser contratado pelo United e virar uma lenda por lá. Enfim, curiosidades à parte, na segunda temporada de Haaland pelo Molde, ele finalmente deslanchou e começou a marcar gols. Numa das primeiras partidas da temporada, Haaland fez 4 gols nos primeiros 21 minutos de jogo. Finalmente ele começou a ser o cometa Haaland que conhecemos hoje. No fim da temporada ele foi o artilheiro do time, fazendo 16 gols em 30 partidas. Lógico que apareceram vários times atrás do cara. É nessas horas que a experiência do seu pai deve ter ajudado muito. Haaland escolheu não ir para um clube muito grande, porque isso também significaria que seria muito difícil jogar.
E assim ele saiu do pequeno molde e foi pro Red Bull Salzburg, que embora jogue no campeonato austríaco, que não é lá muita coisa, também disputava vez ou outra a Champions League, que com certeza é um dos melhores palcos para um jogador mostrar seu futebol. Mas não vai pensar que a vida de Haaland foi fácil porque ele escolheu um time menor. Na sua primeira temporada lá, ele quase não jogou, exatamente porque não tinha espaço no time. Mas na segunda temporada pelo Salzburg, a coisa foi diferente. Haaland jogou mais jogos e destruiu no campeonato austríaco. Mas o que mudou mesmo sua carreira de patamar foi a Champions daquele ano. Com só 18 anos, ele fez gols nas suas primeiras 5 partidas. Sério, tem muito atacante famoso e caro, em times recheados de craques, que não conseguiram fazer nem metade de gols que Haaland naquela Champions. Naquele mesmo ano, ele participou de um campeonato mundial pela Noruega. Claro, aquela era a Copa do Mundo Sub-20, que com certeza a maioria aqui nunca assistiu na vida. Mas o que o craque fez em uma partida contra a seleção de Honduras chamou a atenção do mundo todo. O placar final do jogo foi 12-0, e desses 12 gols, 9 foram de Haaland. Eu vou repetir caso você pense que não ouviu direito, 9 gols dessa partida foram do Cometa Haaland. Nem preciso dizer que o cara quebrou uma porrada de recordes nesse jogo, né? A Noruega nem sequer passou da fase de grupos desse campeonato, mas mesmo assim Haaland foi o artilheiro do campeonato. E claro, todo o time do mundo queria Haaland. O cara simplesmente explodiu pro mundo do futebol depois dessa temporada mágica. E por pouco ele não foi jogador do Manchester United. Na época, o time de Manchester era um dos mais fortes concorrentes na briga para contratar o atacante, mas alguma coisa deu errado no meio do caminho. Muitos dizem que quem atrapalhou a negociação foi o pai de Haaland, que por causa daquela confusão com Roy Keane, que te contei no início do vídeo, não queria que o filho jogasse pelo clube. Mas a verdade mesmo é que o negócio não rolou por causa do empresário do craque. A carreira dele é comandada por Mino Raiola, que se você acompanha um pouquinho dos bastidores do futebol, sabe que é um cara que gosta de complicar as coisas. Na época, ele queria uma comissão bem gorda para ele e para a família de Haaland. O Manchester não quis pagar e quem acabou contratando o camisa 9 foi o Borussia Dortmund. E olha, acho que o time alemão ganhou na loteria com a contratação. Haaland hoje é um dos melhores atacantes do mundo e, como disse no começo do vídeo, é um dos principais jogadores a disputar o posto dos futuros melhores do mundo. E claro que ele vai ser vendido por um valor muito mais alto do que foi contratado. Mas nessa briga aí de quem levava o Haaland, em algum momento surgiu o nome do Barcelona. Só que os caras resolveram não contratar o norueguês por um motivo completamente bizarro. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e dá uma olhada nessa história. E claro, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima!